Senhoras e senhores, boa tarde. Vamos dar início ao terceiro debate entre os candidatos a reitor e vice-reitor. Gestão 2016-2020. Eu começo fazendo a leitura aqui das regras do debate. O debate será composto de 4 blocos, sendo o primeiro bloco com duração de 34 minutos da seguinte forma: a leitura das regras do debate e demais considerações, 3 minutos. A apresentação das entidades que compõem a organização da consulta, DCE, Sindteste e a PUF-PR, 3 minutos cada. A apresentação das chapas, 5 minutos para cada uma. Após este bloco, teremos um intervalo de 3 minutos, quando os candidatos poderão consultar até 2 assessores. O segundo bloco durará 36 minutos e serão sorteadas 2 perguntas escritas por categoria previamente depositadas nas urnas correspondentes, que estarão dispostas em local acessível indicado pela comissão. As urnas estavam aqui na entrada do anfiteatro. As perguntas dos presentes serão sorteadas de maneira intercalada entre as categorias de cada chapa e terá 3 minutos para responder cada pergunta. O mediador, eu no caso, vou ler em silêncio a pergunta escrita e depois farei a leitura em voz alta. Isso para evitar alguma pergunta que traga algum tipo de constrangimento aos candidatos. O mediador deverá consultar a comissão de arbitragem caso a pergunta escrita tenha conteúdo impróprio, ofensivo ou seja direcionado a determinado candidato. Caso o assunto da pergunta já tenha sido contemplado anteriormente, nova pergunta deverá ser sorteada após a anuência de ambas as chapas. Terminando o segundo bloco, haverá mais um intervalo de 3 minutos com as mesmas regras do intervalo anterior. O terceiro e quarto bloco terão duração de 24 minutos e 10 minutos, respectivamente, sem intervalo entre eles. No terceiro bloco serão sorteados 4 temas definidos pela comissão. Os temas que poderão ser sorteados são acesso e permanência de estudantes, assistência estudantil, comunicação institucional, democracia universitária, EBSER, educação à distância, estatuinte, reforma universitária, expansão territorial, plano diretor, extensão, FUNPAR, graduação, hospital de clínicas, infraestrutura, internacionalização, jornada flexibilizada, orçamento, pesquisa, política de pessoal, políticas públicas, pós-graduação, relações com governos, tecnologia da informação, terceirização, terceiro setor e transparência. Após o sorteio do tema, uma chapa formulará pergunta para a outra responder. Em seguida, será sorteado novo tema e a chapa que respondeu anteriormente fará a pergunta e assim sucessivamente. Neste bloco, as chapas não terão direito a réplica e tréplica. No quarto bloco, cada chapa terá 5 minutos para suas considerações finais. A chapa que iniciou a fala no primeiro bloco encerrará o quarto bloco. O sorteio das ordens das chapas será feito por mim aqui no início do debate e deverá seguir a ordem até o sorteio final. As chapas serão chamadas durante todo o debate por chapa 1 e chapa 2. Vou fazer primeiro o sorteio, então, para ver quem é que vai começar. Eu tenho dois papeizinhos. Quem vai começar é a chapa B. B não. A e B. Aqui é 1 e 2, né? Ah, tá.
vamos fazer diferente aqui, vamos... Vai ser por sorteio. Quem tirar a letra A, começa. Quem começa? Tá. Chapa 2 vai dar início, então. Desculpe, chapa 1. Tá. Então, para dar início, eu vou chamar aqui para fazer a apresentação o representante do Sinditest. Quem seria? Aqui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Celcina Favorito, eu sou diretora de comunicação do Sinditest e faço parte também da Comissão Paritária de Consulta. Na comissão também atuo na área de comunicação e queria dizer que, antes de mais nada, é um prazer ver esse auditório tão cheio, tão lotado, né, com técnicos, docentes e estudantes do setor. Também o pessoal da imprensa, né, que está aqui hoje, o pessoal do SACOD, da Agrárias, enfim, é um prazer estar com todos vocês aqui. E o Sinditest, mais uma vez, fez questão de participar dessa comissão paritária de consulta, porque o sindicato entende que os técnicos merecem, eles têm o direito de poder fazer as perguntas, colocar em questionamento algumas demandas que são importantes para o setor e, principalmente, ouvir o que os candidatos têm a propor para a categoria. Ultimamente, nós temos tido grandes demandas, algumas grandes conquistas, mas também algumas derrotas. Nas 30 horas estamos aí trabalhando nisso ainda, que é uma coisa que está pegando bastante, não é? Entre os técnicos. Então, aproveite bastante hoje, né? O sindicato representa mais de 7 mil filiados, é uma entidade representativa dos técnicos da universidade. Então, aproveitem esse espaço, perguntem, questionem, indaguem e tirem as suas próprias conclusões, né? Muito obrigada pela atenção e bom debate para todos nós. Obrigada. Agora chamar o representante do DCE. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Lucas, do Diretório Central Estudantil. Estou representando a gestão Nós Não Vamos Pagar Nada. Também sou conselheiro universitário. A gente vem aqui para dizer que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, nós não acreditamos que esse momento de eleição de reitoria seja um momento de mudança da universidade. Nós acreditamos que o momento de mudança da universidade são nas lutas, são quando os estudantes se organizam, são quando os técnicos se organizam, e a gente precisa mostrar que as conquistas que nós estamos tendo nos últimos anos, como o RU no café da manhã, as conquistas que a gente está tendo, como as 30 horas dos técnicos, as cotas e todas as diversas conquistas que são históricas dos movimentos estudantis, eles não são apoiados pelas reitorias das universidades. Muito pelo contrário, normalmente elas ficam contra. É importante também dizer que ano passado teve ocupação da reitoria e a atual reitoria está processando os estudantes em R$400 mil, mais de R$400 mil. Estudantes esses que dependem de R$400 de uma bolsa da universidade, que não tem como se manter na universidade sem bolsa. É importante que os candidatos a reitores e as vices aqui se posicionem em frente a toda essa criminalização dos movimentos estudantis. É importante que eles rompam essa política que está há 8 anos na reitoria da UFPR. É importante que tenha melhoras políticas assim, porque é importante também lembrar que nesse ano, no final do ano passado, enquanto era troca de gestão do bonde para a nossa gestão, a atual reitoria aprovou uma resolução 96/15 que afeta 30% dos estudantes e que tira mais de 5 mil estudantes de dentro dessa universidade, sem passar pelos conselheiros. E é importante dizer que nenhum dos candidatos a reitores e vices nos procurou antes para debater sobre isso. É importante dizer que nenhum dos candidatos a reitores e vices se posicionou quando a atual reitoria tirou o prédio do DCE dos estudantes, que é o principal o principal espaço de mobilização estudantil do Paraná. É importante dizer que os candidatos nunca estiveram do nosso lado. Então é importante que eles se posicionem contra a criminalização dos movimentos estudantis, contra a criminalização dos movimentos sociais dentro da
UFPR e se posicionem de forma dura e que cumpram com as suas promessas, porque postar no Facebook que não vai criminalizar o movimento estudantil, quando bater de frente com o movimento estudantil, porque a reitoria ela não está aqui para atender interesse de estudante, eles vão processar sim, porque é esse o histórico que a gente tem dentro do movimento estudantil. Se promete coisas em época de campanha e depois mete pau em cima dos estudantes, que são os mais fragilizados dentro da universidade. Eu encerro a minha fala. Agora chamar a professora Milena, representando a PUF. A PUF-PR. Quero ficar assim, só de ladinho, eu não quero ficar de costas para ninguém. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar os candidatos e as candidatas ao pleito da reitoria e dizer nesse momento que me sinto muito feliz de estar aqui e ver que tantas pessoas se mobilizam ainda para fazer um debate democrático. A democracia no nosso país está absolutamente comprometida por várias questões que eu nem preciso dizer, né? E nós, servidores públicos federais, estamos sendo atingidos diretamente por um processo de desqualificação, um processo de ataque direto aos nossos direitos, né? E de tão pouca democracia. Eu voltei a semana passada de Brasília e vocês não têm ideia de como nós somos recebidos no Congresso Nacional pelos nossos representantes. Né? Eles já estão lá com um spray de pimenta esperando a gente entrar, se o caso for para fazer qualquer tipo de reivindicação. Então, vivemos um momento muito difícil. Mas eu fico feliz porque eu acredito que a universidade é o espaço democrático do debate. Aqui as ideias surgem, aqui as ideias são debatidas, aqui nós trabalhamos com a diversidade, trabalhamos com as contradições, mas colocadas tranquilamente num processo de democracia. E eu vivi esse processo de democratização da universidade, porque sabe que eu já sou velhinha, né? Então, aqui a gente vive, tem toda essa experiência, e foi uma experiência muito grata para nós e muito difícil também, porque também foi durante a ditadura militar que nós fizemos todo um debate para que a universidade tivesse seu espaço democrático garantido. Então, eu quero só, mais uma vez, saudar os candidatos e a todos que estão aqui, dizendo que aguardamos que essa mobilização que se faz para esse debate se faça também na luta que nós vamos enfrentar agora, pelos direitos dos trabalhadores e pela manutenção dos serviços públicos, né? E queria só, antes de terminar, dizer que as centrais sindicais estão chamando uma greve geral dos trabalhadores, porque se o decreto, o PLP 257 e a medida provisória 241 passarem no Congresso, é o fim do serviço público e é o fim do direito dos trabalhadores. Muito obrigada, um bom debate, prazer enorme estar com vocês aqui hoje, viu? Antes de passar a palavra para os representantes das respectivas chapas, só informar que o formato desse debate ele foi feito em acordo com as duas chapas, os coordenadores das duas chapas, em conjunto com o CPC, Comissão Paritária, tá, de Consulta. Tá. Pedir encarecidamente à plateia quanto às manifestações no decorrer do debate, que a gente pede que se contenham. Esse debate está sendo transmitido via Facebook, tá? E, enfim, o horário provavelmente vai durar em torno de 2 horas, tá? Então, vamos dar início. Eu vou passar, então, a palavra ao representante da chapa 1, tá? Que vai dar início. Bom, rapidamente, boa tarde a todos. Parabéns à CPC aí por mais essa organização do debate. É o terceiro debate que nós estamos fazendo com os 3 com auditório pleno, cheio. Desejo um ótimo e bom debate a todos. Parabenizo também o pessoal do setor de agrárias aí que se esforçou um monte para viabilizar. Esse é o primeiro debate que acontece aqui no setor de agrárias. Dá um recado também que sobre a nossa campanha, nós estamos fazendo uma campanha completamente
aberta, transparente, participativa, com uma inovação, duas grandes inovações. Uma vocês encontram no site aufrqueremos.online, é uma instalação do Democracy, que é uma ferramenta de construção coletiva de propostas. Vocês podem entrar e ver todas as nossas propostas, o diagnóstico, como ela está sendo discutida, aonde ela já chegou. Vocês podem se autenticar com Gmail e Facebook e participar. Semana passada nós ultrapassamos 1.000 pessoas participando na nossa ferramenta. Também tem uma segunda inovação, que é como a gente está financiando a nossa campanha. A gente usou o software, o site catarse.me. Vocês entram lá, é só procurar por UFPR, que vocês caem na nossa campanha. Lá tem toda a descrição completamente aberta de todas as despesas de campanha. Já temos quase uma centena de doadores, contribuidores com a campanha. É uma primeira vez também que a gente vê alunos participando da doação da campanha. Então, só para dar esse recado, agradecer e dar parabéns a todos, deixar a palavra para a Andréia aqui. Boa tarde a todos e todas. Queria também dizer que é um prazer muito grande estar podendo debater os rumos da nossa universidade aqui nesse setor, no terceiro debate. Cumprimentar o trabalho exaustivo que a CPC tem feito de forma voluntária, engajada, e é a eleição que nós estamos tendo mais oportunidade de debates, isso é muito importante, muito salutar. Dizer que nós precisamos, como disse a professora Milena, relembrar a cada momento que a consulta paritária na Universidade Federal do Paraná é uma conquista política que vem dos anos 80. No entanto, ela não é ainda legalizada, infelizmente. Então, a cada nova eleição que nós realizamos, a cada nova consulta, nós reafirmamos o sentido dessa luta. É também na UFPR uma das poucas universidades que garante a paridade de 1/3, 1/3 e 1/3. Na maioria das universidades se cumpre estritamente o que diz o texto legal, que é o peso dos 70% para os docentes. E é importante, portanto, que nós valorizemos essa conquista com o nosso voto e com a participação. Dizer que esse é um momento para discutir, sem dúvida, as candidaturas, mas mais do que isso, discutir o nosso programa e a nossa plataforma de gestão. E como o Sunier já colocou, nós temos construído desde o início do ano, com reuniões temáticas, com grupos, e agora através da plataforma Democracy, um processo de construção do programa de gestão de forma aberta, transparente e participativa. Por que nós estamos fazendo isso? Porque nós acreditamos, como disse o nosso representante do DCE, que mais do que bons discursos e belas intenções, nós temos que ter um compromisso. E nós estamos nos comprometendo exatamente com esse programa de gestão que está sendo escrito a muitas mãos, feito por quem vive o dia a dia da universidade, por professores, pesquisadores, estudantes e técnicos. Vocês têm, inclusive, entrando na nossa página UFPR que queremos.online, de verificar quem é que está elaborando a proposta, quem é que está participando, e eu queria fazer esse convite para que, terminado esse debate, vocês visitem a nossa página, contribuam, com questões que, eventualmente, a gente não possa esclarecer. Nós temos já, e eu imprimi isso hoje, já várias páginas de programa de gestão sendo construído, não são simplesmente princípios gerais, discursivos, não são copiar e colar de belas palavras, são propostas detalhadas, com metas, com diretrizes, com uma forma como nós pretendemos implementar. E o que nós estamos fazendo na campanha é o que a gente quer fazer na gestão da universidade. Nós queremos iniciar a nossa gestão com um processo de conferências temáticas para rediscutir o projeto institucional da universidade e o orçamento da universidade de forma aberta e transparente. Eu sei que nós temos que lutar, e a palavra do estudante me pegou muito, com o desalento que acrescente com a política. Mas há, além de fecundar a esperança, uma sugestão a fazer. Acompanhe a nossa trajetória de vida, o que nós temos feito, e vocês verão que o que nós estamos fazendo não é, aqui na campanha, não é mais do que já vimos fazendo na nossa gestão. É isso que nós estamos aqui para apresentar. Muito obrigada. Antes de passar a palavra para Chapa 2, tá? É só informar que nós temos o pessoal que está fazendo a tradução em Libras. Então, peço aos candidatos que não falem tão rapidamente, senão não dá tempo de traduzir. Tá?
difícil. A palavra Chapa 2. Bom, boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui no setor de agrárias, o setor a qual eu pertenço. Eu sou professora titular deste setor, de engenharia florestal. Queria agradecer à Comissão Partidária Participativa de Consulta, que tem trabalhado arduamente em todas as 3 categorias, aos meus companheiros de chapa, a direção do setor e a todos os colegas, amigos que estão aqui, a los técnicos administrativos e principalmente os estudantes, que eles são a essência principal desta instituição. Os alunos são o futuro, são o presente e o futuro deste país. E nós trabalhamos sempre de uma forma, quem me conhece, trabalho de uma forma sempre com diálogo, com valorização das pessoas, discutindo de uma forma transparente e sempre levando a instituição e engajada no ensino, na pesquisa, na extensão e hoje também na internacionalização e na parte dos estudantis, dos movimentos estudantis, dando força nas empresas juniores, os centros acadêmicos, que são a parte principal onde se discute a política das instituições. A UFPR apostamos em um modelo também de gestão participativa e transparente e atualmente nós temos a Lei 13.273 que participei ativamente para tentar desburocratizar a universidade, para que os pesquisadores possam trabalhar, para que seja menos dramático e sempre estou tentando de uma forma ou de outra desburocratizar a universidade. Apostamos em um modelo em termos de qualidade nos serviços prestados e com ser modelo como este setor, que tem participado ativamente na política, inserida na sociedade paranaense e no país. Sempre fomos pioneiros em projetos, em cursos de graduação, fomos pioneiros na pós-graduação, fomos pioneiros e é isso que vamos a fazer na universidade. Muito boa tarde a todas, muito boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, também parabenizar a Comissão Paritária de Consulta por todo o esforço, cumprimentar o nosso mediador André, cumprimentar a Chapa 1, cumprimentar muito carinhosamente a professora Graciela, aqui na sua casa, a cada uma e a cada um de vocês, e falar da nossa satisfação também de estar fazendo esse primeiro debate em Curitiba, aqui no setor de Ciências Agrárias, o primeiro debate aqui nas Ciências Agrárias. Sabem que na nossa campanha, quando a gente tem andado aqui, dentro desse campus, eu tenho dito nos colegiados o quanto isso mexe um tanto comigo, porque aqui, na verdade, eu tenho um cheiro de infância. Eu morava até meus 25 anos de idade, exatamente a 1 quadra daqui. Eu passei a minha infância jogando bola nesses gramados, na época que tinham mais gramados, inclusive, antes dos prédios estarem aqui. Então, para mim, é uma satisfação de fato pessoal, também por ser a casa aqui da Graciela. Eu gostaria de apenas ressaltar uma coisa que me parece crucial nesse início de debate, que, aliás, é alguma coisa que foi com a qual eu terminei, inclusive, o debate anterior que nós fizemos no interior do estado do Paraná. É aproveitarmos, mas aproveitarmos de verdade esse momento que nós estamos aqui agora. A universidade, lastimavelmente, não tem uma cultura de parar, de discutir a si própria, pensar sobre os seus rumos, sonhar. A gente tem visto nos últimos anos, em todo o rico histórico das consultas a reitor, que isso tem acontecido sobretudo nesse momento de consulta à comunidade. Aliás, o fato desse auditório estar aqui lotado, gente de pé, aqui nesse momento toda entusiasmada, é a prova disso. Eu acho que isso é a prova de alguma coisa a mais, que nós podemos confiar na política, no encontro, no diálogo, que nós podemos, né? E esse é um convite aos estudantes, inclusive. Nós podemos tentar, sim, ter esperança de construir coisas juntos, no diálogo, convivendo naturalmente com eventuais divergências e pluralidades, porque divergência é a alma da universidade, pluralidade e conflito é a alma da universidade, é a alma da democracia. O segredo é saber conviver bem com esse conflito, não criminalizando movimentos sociais, não judicializando movimento estudantil, sabendo conviver na divergência. Isso é uma coisa importante para todas as entidades
debates e é uma coisa fundamental para quem quer ser reitor. Está feito o convite. Muito obrigado. Agora nós vamos dar sequência, vamos dizer assim, a segunda parte do primeiro bloco, em que cada chapa faz uma pergunta para a outra chapa. Tá? 1 minuto para fazer a pergunta, 3 minutos para a resposta, mais 1 minuto para a réplica e outro minuto para a tréplica. Vou passar para a chapa 1. Vamos começar a discutir uma questão que tem sido bastante sensível a toda a comunidade. Eu queria dirigir a pergunta ao professor Ricardo Marcelo, que no debate de Jandaia do Sul fez referência ao processo de expansão e afirmou que os setores de tecnologia, agrárias, terra, exatas e educação retiraram 6 vagas que deveriam ter ido para a Jandaia, e afirmou peremptoriamente que esses setores deveriam devolver estas vagas, que a posição dele era que esses setores deveriam devolver essas vagas para a Jandaia. Então, eu gostaria de lhe perguntar se é assim que o senhor pretende tratar a questão da distribuição de vagas na universidade. Olha, eu preciso esperar o reloginho. Eu preciso agradecer a nossa Comissão Paritária de Consulta por gravar os debates, né? Então, e por colocá-las na integralidade, inclusive no site da PUF-PR. Convido todos vocês para olharem o que foi discutido em Jandaia do Sul sobre a PUF-PR. Eu vou fazer um histórico aqui, né? Porque em uma semana a memória pode falhar, né? Eu perguntei à chapa adversária como é que eles viam o procedimento que foi feito pela atual gestão da universidade de ter uma comissão de implementação na qual as vagas ficavam com professores integrantes daquela comissão de implementação. Não me parece que uma pergunta seja feita dessa maneira signifique afirmar peremptoriamente que tem que ser retirado os lugares. Eu queria saber a opinião de vocês. Até porque era importante, porque os setores de vocês ficaram com as vagas e vocês estavam com um discurso inflamado sobre a necessidade de vagas naquele setor, sendo que as vagas daquele setor ficaram com vocês também, entre outros setores. O que eu acho é o seguinte, né? Essa obsessão em ficar discutindo as políticas dessa gestão, vamos deixar tudo muito claro, essa gestão tinha um candidato a reitor que resolveu não sair, essa gestão terá o seu último dia de trabalho no dia 19 de dezembro e a partir do dia 20 de dezembro nós teremos uma nova gestão na universidade, que pode ser uma gestão com Ricardo e Graciela, que é efetivamente aquilo que nós esperamos que aconteça, ou pode ser uma gestão com a outra chapa. A partir daí, novas políticas vão ter que ser pensadas, novas coisas vão ter que ser projetadas, inclusive no que diz respeito às questões da expansão. O debate, portanto, que eu encetei lá no debate de Jandaia foi para perguntar o que vocês vão fazer no futuro, o que nós vamos olhar para frente enquanto gestores, né? Então, assim, professora Andréa, vamos colocar as coisas nos seus devidos trilhos, né? Respeitar aquilo que foi dito, né? Essa é uma vez nessa campanha que eu vou celebrar a existência dessas novas tecnologias, né? Que são meios que têm que ajudar os fins. As novas tecnologias, pelo menos agora nesse momento, vão servir para restabelecer a verdade. É isso. Bem, minuto então, para a réplica. É exatamente o que está... É porque eu fiquei esperando que me... Zera o cronômetro e daí eles falam. Então, exatamente no vídeo da CPC, que a gente agradece, quem quiser conferir, então, está lá no exatamente 1 hora e 13 minutos, o professor Ricardo Marcelo fala, abre aspas, setores que levaram as vagas de Jandaia devem devolvê-las. Tá? Quero dizer que nós já respondemos lá em Jandaia como é que a gente pretende lidar com essa questão e vamos reafirmar aqui. Não é promovendo guerra entre os setores que nós vamos resolver essa questão. É com critérios claros, discutidos coletivamente e de forma transparente. E nesse ponto nós temos uma divergência com a professora Graciela. Nós entendemos que a UFPR
nessa gestão da qual ela faz parte, não tem se pautado pela transparência, mas a nossa gestão ela será transparente, democrática, coletiva, e sim, tenho o maior orgulho de ter sido a relatora do processo que publicizou as sessões dos conselhos, e assim a gente pode, a todo tempo, conferir quem falou o quê em cada lugar. Isso é muito importante para a democracia. Um minuto para a tréplica. Eu queria... Tem muita campanha ainda pela frente, professor André, muita campanha. Então, eu queria já fazer um pacto. Vamos combinar entre nós o seguinte: já que tudo está sendo gravado, e isso é bom, e nós concordamos que está sendo bom, uma coisa que nós não podemos fazer, já que tudo está sendo gravado, é pinçar frases e colocá-las em outro contexto. Descontextualizar é a mesma coisa que distorcer. Em nenhum momento nós dissemos que nós temos que promover uma guerra entre os setores. O debate em Jandá era sobre o que faremos no futuro. A ideia era, e eu reitero o convite nesse sentido, vamos discutir o que vai ser a universidade a partir do ano que vem, vamos discutir propostas, vamos discutir o que vai ser a universidade. Então, assim, vamos deixar de jogar essas cascas de banana, ficar falando de falta de transparência, esse tipo de indireta. A universidade quer ouvir propostas, vamos discutir propostas. Agora, a chapa 2 tem 1 minuto para formular sua pergunta à chapa 1. A minha pergunta é muito concreta. A chapa adversária estava distribuindo aqui um material feito ad hoc aqui para essa comunidade setorial das ciências agrárias e fala especificamente, como uma das propostas, a institucionalização da RIDESA. Eu quero saber como é que vai ser feita a institucionalização da RIDESA. 3 minutos para a resposta. A revista científica da Agrários. Bom, a gente já trabalha com a institucionalização das revistas científicas da universidade. Aliás, a criação do portal de revistas científicas da universidade é um projeto de um aluno de mestrado meu. As revistas científicas eletrônicas são hospedadas no Centro de Computação Científica e Software Livre, né? Já estamos mais de 60 revistas, elas são conservadas, feito backup, né? Eu acho que a gente tem que fomentar e sempre trabalhar com as nossas revistas científicas, né? Hospedando, assim, cada vez mais também a gente vê que as universidades estão sendo avaliadas pela sua produção científica, essa produção científica digital que é colocada na internet, né, o índice de impacto das nossas publicações, né? Recentemente, o sistema de biblioteca, ele conseguiu implantar também o DOI nas nossas revistas científicas eletrônicas, que era uma demanda antiga dos pesquisadores, isso também em convênio com o C3SL e com a PRPPG, né? Eu acho que a gente está avançando muito nessa questão das revistas científicas eletrônicas. Não só as revistas também, né, que tem que ser apoiado de maneira institucional, quer dizer, bem no início da criação desse projeto de revistas, na época era o Nivaldo, o pró-reitor de pós-graduação, a gente viu também a criação a colocação de recursos para essas revistas se manterem, né? Isso daí também tem sido descontinuado. A gente viu o absurdo que a gestão atual está fazendo agora, exigindo por edital que as revistas consigam obter o recurso. Agora, como é que alguém vai manter uma revista tendo que concorrer a um edital? Se talvez eles ganharem o recurso do edital, eles conseguem fazer com que a revista científica continue funcionando, né? Então, a nossa proposta é criar, quer dizer, ou resgatar, na verdade, porque não vamos criar, resgatar o que tinha sido feito na época e manter um financiamento permanente para as revistas científicas poderem funcionar. 1 minuto para a réplica. Bom, eu concordo com o professor Sunier com relação a tudo que tem que ser feito pelas revistas científicas, mas a minha pergunta não teve nada a ver com revistas científicas, né, professor? Eu perguntei como é que vocês vão institucionalizar o RIDESA. E eu vou dizer, então, o que é o RIDESA. Eu acho que o candidato que
colocou isso no seu próprio material que foi distribuído para vocês aqui, não sabe o que é o RIDESA. O RIDESA é a rede interuniversitária para desenvolvimento do setor sucroalcooleiro, que é alguma coisa absolutamente essencial para esse setor. É um grande projeto de pesquisa e extensão que está na alma aqui desse setor, que faz com que, enfim, exista um melhoramento genético da cana-de-açúcar e que é uma demanda tremenda desse setor. É uma das coisas mais importantes para esse setor de agrárias, que nós faremos, inclusive, não institucionalizando, porque o RIDESA já está institucionalizado há mais de 10 anos nessa universidade. Nós vamos desburocratizar. Professor, vamos, ao pegar a cola de quem ele passou para escrever esse material, para distribuir aqui, é melhor estudar a cola antes, porque senão, de fato, a gente não vai conseguir debater. 1 minuto para a tréplica. Não, só a gente tem que ler o material inteiro, né? O material de institucionalização do RIDESA e apoio a revistas científicas, né? O apoio a revistas científicas eu acho que é tão importante quanto a institucionalização da RIDESA. E é nesse sentido que a gente respondeu. Obrigado. Vamos fazer um intervalo de 3 minutos, daí na sequência vamos para o bloco 2. Atenção, vamos dar início ao segundo bloco. Nós vamos começar fazendo o sorteio da pergunta dos docentes. E daí quem vai responder, começa respondendo, é a chapa 1, que vai ter 3 minutos. Daí na sequência a chapa 2 também terão 3 minutos. Pedir para a Patrícia aí pegar alguém para fazer o sorteio da pergunta. Bom, a pergunta é sobre infraestrutura. Quais são as insuficiências e os problemas infraestruturais mais candentes do setor de agrárias e como resolvê-los? Chapa 2, chapa 1, desculpe. Não. A pergunta é sobre infraestrutura. Quais são as insuficiências e os problemas infraestruturais mais candentes do setor de agrárias e como resolvê-los? Bom, temos que fazer uma lista aí, começando pelo hospital veterinário, né? O hospital veterinário está com equipamento parado, se não me engano, há mais de 1 ano, né? Equipamento importado, fechado bonitinho numa caixa de madeira, equipamento para ecografia, equipamento caríssimo. E adivinha o que ele está esperando? Infraestrutura elétrica. Até agora o equipamento não tem tomada para ser, como tem exemplo também da liquefatora de nitrogênio líquido da Química, que ficou parada durante 2 anos, como tem vários outros exemplos de má gestão, né? Como é que a gente pode não conseguir, quer dizer, esse equipamento ali do hospital veterinário é o equipamento comparado com o edital CAPES Pro Equipamentos, gerenciado pela PRPPG. Esse edital, a gente sabe, quase com 1 ano de antecedência da aquisição. A gente tem todo o tempo antes da aquisição para completar a infraestrutura elétrica necessária para instalar o equipamento. A gente tem todo o tempo depois que chegou o equipamento e até agora não instalaram nada. Aliás, o hospital veterinário aqui da Agrária, se você entra ali, painel do Poti, plaquinha, tudo bonitinho. Você vai lá para trás, como nós estivemos visitando todo o hospital, saímos do primeiro mundo e fomos para o terceiro mundo, até porque lá para trás não tem plaquinha nem reitor inaugurando, né? Aliás, essa gestão aí da professora Graciela, ela é uma gestão caracterizada justamente por gostar muito de fazer eventos, tem ótimas e lindas placas, mas ela tem uma dificuldade muito grande de instalar a infraestrutura adequada, né?
né? Então, esse é um grande problema. Um outro problema assim, que a Agrária tem gerado muita polêmica é a presença da própria Centran aqui dentro, que é algo que tem que ser resolvido, né? Tem que ser equacionado melhor dentro da expansão do setor de agrárias. O setor de agrárias, até agora, a gestão não resolveu o problema do RU. Então, como é possível toda a comunidade, todos os estudantes aqui da agrária não têm disponível o RU? Quer dizer, na verdade, é feito em cascata, né? Como a cozinha do RU não funciona lá nas sociais aplicadas, né? Ela está desativada, também por um erro de projeto, por erro estrutural, porque o RU das sociais aplicadas, ele cai um pouquinho, a gente arruma um pouquinho, ele cai mais um pouquinho, a cozinha não funciona. Como a cozinha do RU das sociedades aplicadas que abastece o RU daqui não funciona, o RU daqui não funciona. Então nós temos um campus imenso, do tamanho desse campus, que não tem RU. Isso, para mim, é um problema também muito grave. O setor de agrárias, só para conseguir construir essa quadra poliesportiva, que até ficou muito bonito, foi um parto. 2 anos negociando, repassando o recurso, refazendo os projetos para tentar concluir essa... Bom, tem tanto problema que não dá, faltou tempo aqui. Três minutos para chapa 2 responder a mesma pergunta. Ok, muito obrigado. A professora Graciela vai começar respondendo. Eu só vou fazer um aviso em respeito ao público. A gente vai ignorar as indiretas, chapa a professora Graciela, esse tipo de coisa, porque a pergunta era concreta, sobre uma proposta. Eu sei que a comunidade quer ouvir isso. Vamos responder a pergunta, Graciela. Os problemas, a universidade é uma só e todos somos responsáveis, todos, principalmente as pessoas que participam desta instituição. Eu sei o que precisa o setor de agrária, e o setor de agrária ganhou muito. Ganhou curso o programa de hospital de clínicas, o hospital veterinário foi construído, foi a parte dos centros acadêmicos. Eu sei que falta o centro acadêmico de engenharia florestal e da industrial madeireira. Sei que falta muita infraestrutura e por isso que nossa gestão vai trabalhar para quê? Para que internamente a gente comece a trabalhar a parte nossa, de cuidar mais da casa, cuidar mais das instalações elétricas. E isso é uma coisa que vem de longa data. E nós temos que respeitar a todos os gestores que passaram por esta instituição, que fizeram crescer esta instituição. Temos que respeitar a todos os diretores que passaram. É isso que nós precisamos construir, uma universidade muito melhor. E eu sei que tem muita coisa que falta. Eu estou indo em cada um dos lugares, eu sei do equipamento, eu sei de tudo o que está acontecendo dentro desta instituição. Nesse 1 minuto e 15, nós precisamos fazer uma reforma e ampliação de espaço físico aqui para novos laboratórios, sobretudo. Tem equipamentos modernos de diagnóstico, por exemplo, da tomografia computadorizada, né? Precisamos também uma ampliação dos espaços de gabinetes de professores, dos estudantes da pós-graduação, onde tem uma carência bastante grande aqui. Eu acho que uma menção especial tem que ser feita para uma ampliação no Departamento de Solos e de Engenharia Agrícola, tanto nos laboratórios quanto também nos gabinetes. A gente precisa, por outro lado, também pensar na ampliação da biblioteca, que nessa altura já está carente também de mais espaço, uma criação de um espaço melhor para a convivência estudantil nos centros acadêmicos, e sempre lembrando que não há sede ainda para os centros acadêmicos de engenharia florestal e engenharia industrial madeireira no campus e de zootecnia aqui. Essas são as carências concretamente. Agora nós vamos fazer o sorteio. Desculpe. Fazer o sorteio da pergunta dos técnicos administrativos. Marilena. (30 horas vai ser para todos? Quem responde é a chapa 2. Eu agradeço demais a oportunidade de poder falar sobre a questão das 30 horas. Eu acho que tem que ligar o relógio, Oliveira.
senão eu fico falando até amanhã sobre as 30 horas, né? E porque essa é uma questão que tem causado muito rumor dentro da universidade, muita boataria. Eu acho que entre as tantas boatarias que nesse momento eleitoral estão circulando pela universidade, talvez aquela que seja a mãe das boatarias seja a questão das 30 horas. Eu vou deixar bastante clara a posição da nossa chapa, porque já está escrito isso em muitos lugares. Nós entendemos, a Graciela fala isso em todos os lugares onde ela vai, que a redução da jornada de trabalho é alguma coisa que pode ter um impacto fortemente positivo para o próprio trabalho. Eu, na minha área acadêmica de atuação, já tive um momento na minha vida, lá nas ciências jurídicas, que estudei a redução da jornada de trabalho. Nós não estamos mais no século XIX, onde a gente tem que calcular o trabalho apenas com um relógio de ponto. Não estamos mais numa fábrica. Isso nós estamos dentro de uma universidade, onde nós temos um trabalho imaterial, onde nós temos um trabalho qualificado, um trabalho inteligente. Nós temos que colocar essa discussão na mesa. Mas atenção, comunidade aqui das agrárias, atenção comunidade universitária, nós temos que fazer isso com responsabilidade institucional. E temos que fazer também com uma segunda coisa, com segurança jurídica. Porque se a gente discute e implementa de uma maneira populista a questão das 30 horas, isso pode servir agora para o momento eleitoral, mas vocês podem ter certeza, vai acontecer, como aconteceu em várias outras universidades brasileiras, que os órgãos de controle vão obrigar os servidores não só a voltarem ao seu regime anterior, mas a devolver dinheiro. As 30 horas são lícitas, elas estão previstas num decreto, um decreto que não é inconstitucional, pode ser devidamente implementado, mas tem que ser implementado de acordo com as condições do decreto. O grande exemplo de eficiência de implementação das 30 horas, está aqui a secretária do setor de jurídicas, a Jane, é no setor de ciências jurídicas, onde os servidores técnico-administrativos tiveram um imenso protagonismo no debate, discutiram com responsabilidade institucional, pensando nas unidades, nas necessidades específicas das unidades. Quando vieram falar com a gestão, a maioria obedecia estritamente os requisitos do decreto, foram implementados. Havia uma unidade, o Núcleo de Prática Jurídica, que não tinha as condições ainda totais de implementação do decreto, as 12 horas, etc., porque é importante saber o que o decreto diz. Nós fizemos o quê? A partir da gestão, conversamos, enfim, internamente com os próprios servidores, tiramos servidor de uma unidade, foi para uma outra unidade, aumentamos o atendimento ao público do NPJ, o Núcleo de Prática Jurídica, aí então eles preencheram aquelas condições e aí puderam fazer as 30 horas, como estão fazendo até hoje, como 90% do setor de ciência jurídica está fazendo até hoje. Quem não fez foi porque não quis aderir às 30 horas. A premissa fundamental é a seguinte, essa é uma discussão que eu sei que é corporativa, que eu sei que é sensível, eu tenho todo o respeito pelas discussões corporativas, mas um reitor tem que ter responsabilidade institucional, e só tem um que pode fazer isso com segurança jurídica. Três minutos para a chapa 1 responder a pergunta. Ok. Primeiro, acho que vamos corrigir algumas questões. Nós não estamos tratando de redução de jornada de trabalho, porque isso não é possível. Nós estamos tratando de flexibilização da jornada de trabalho. A jornada continua sendo 40 horas, flexibilizada para 30 horas. Eu fui relatora dessa resolução, que foi aprovada, diga-se de passagem, por unanimidade no Conselho, portanto, se alguém tivesse algum questionamento, deveria ter feito à época. Nós corrigimos isso a partir de uma demanda do Ministério Público, um verbo, portanto, e não tivemos mais nenhuma demanda dos órgãos de controle. Mas eu também tenho ficado preocupada, assim, com esse terrorismo de espalhar um clima de que talvez a resolução não estivesse de acordo com as normativas jurídicas e que isso poderia criar problemas para os servidores. Nós temos ouvido isso em vários lugares. Há sempre uma história de que parece que a CGU, parece que, porque tudo se fala, não se mostra os documentos. Então, é dizer o seguinte, a resolução é muito clara aonde pode ser implantado. São turnos contínuos de 12 horas e trabalho noturno. Dizer e, obviamente, reconhecer o trabalho que foi feito pelos técnicos do setor de jurídicas, mas dizer que todos os outros setores, ou pelo menos quase todos os outros setores, os técnicos também se organizaram para fazer propostas coerentes, adequadas,
com um projeto institucional da universidade. Isso aconteceu no meu setor, aconteceu no setor de exatas, aconteceu no setor de humanas, uma série de setores. Alguns setores que teve problemas específicos. Então, acho que a gente tem que valorizar aqui o trabalho de todos os técnicos da universidade que se envolveram de forma muito responsável nessa discussão. É preciso também, para que a gente não trabalhe com esse clima de insegurança jurídica, dizer que quando houve determinação para devolução de recursos, isso aconteceu, por exemplo, na UTFPR, onde houve a generalização das 30 horas. Não é isso que a nossa resolução está propondo, ela está completamente dentro das normativas legais. E eu acho que a partir delas é que nós temos que continuar construindo a nossa gestão. E dizer, professor Ricardo Marcelo, que nós estamos fazendo uma eleição para a reitoria e nós temos que ter capacidade de gestão. Não é uma eleição para a procuradoria da universidade. Vamos passar a pergunta dos discentes. Vamos fazer o sorteio. Cadê o Lorenzo? Não está aí? Algum aluno aí que era... Já foi. A pergunta é: quais as propostas específicas para a pós-graduação? Existe um planejamento para aumentar a oferta de bolsas de pesquisa? Quem passa a responder é a chapa 1. A questão da pós-graduação, nós temos várias propostas, né? A principal delas é devolver a autonomia para os colegiados de pós-graduação para várias questões. Nós temos problemas que há anos os coordenadores de pós-graduação, eu fui representante do Fórum de Coordenador de Pós-Graduação do Conselho de Ensino e Pesquisa, há anos os coordenadores de pós pedem, por exemplo, a possibilidade de escolher no colegiado a exigência ou não do exame de proficiência em português, né? Vários programas das ciências exatas, por exemplo, pedem bolsas da OEA, que são bolsas internacionais que o bolsista recebe a bolsa e depois escolhe o programa, e ao ver esse tipo de restrição, acaba escolhendo outros programas, nós perdemos bons alunos e tal. Eu acho que assim que está faltando, a gente já discutiu, até na época que eu estava no Fórum de Coordenador de Pós-Graduação, foi discutida a resolução, eu acho que ela tem que ser revista. Na questão das bolsas, é sempre a mesma tecla, né? A questão da transparência na distribuição das bolsas, né? Às vezes os programas têm uma noção muito diminuta da quantidade geral das bolsas, dos critérios de distribuição. A gente visita, né? Temos feito a universidade inteira, se visita um programa nota 4, eles protestam porque acham que a proporção de bolsas é pequena, porque estão valorizando os programas 6 e 5. Se visita os programas mais desenvolvidos, eles se queixam porque deveriam ter uma outra distribuição. Na realidade, todas essas queixas acabam tendo origem no mesmo problema. Não há transparência de critérios, não há transparência no processo decisório, e daí fica sempre essa insegurança, né? Uma outra proposta que nós temos é a criação do Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação e a Escola de Altos Estudos, e essa escola ela vai nos auxiliar a definir duas coisas. Primeiro, temas de pesquisa interdisciplinares. Isso são coisas que só os pesquisadores envoltos na pesquisa, que têm um conhecimento claro de como funciona a pesquisa, podem definir e nos apoiar na gestão como fomentar a interdisciplinaridade dentro dos nossos programas. A gente tem visto muito a fala sobre interdisciplinaridade na universidade e pouca ação. A gente quer começar a agir. Um segundo tema dessa Escola de Altos Estudos é definir quais são os temas científicos prioritários e estratégicos para a instituição, aqueles que nós vamos apoiar. E temas que serão, dentro do mesmo programa, incentivados para que os nossos técnicos possam executar esses temas de interesse institucional, a exemplo que já acontece, por exemplo, na pós da informática, né, onde revistas científicas eletrônicas, biblioteca digital de tese de dissertações são temas de dissertação. 3 minutos para chapa 2 responder a pergunta.
Eu vou começar fazendo uma grande concordância com a fala do professor Saunier, há pouco, quando ele valorizava, enfim, o conhecimento daqueles professores que efetivamente são envolvidos com pesquisa e pós-graduação para a definição dessas políticas. Então, eu começo respondendo que uma primeira sensibilidade importante é ter 2 professores na gestão da universidade que são envolvidos com pós-graduação há muito tempo, que são envolvidos com pesquisa há muito tempo, são pesquisadores nível 1 do CNPq. E em termos de proposta, o que nós queremos? Nós vamos, em primeiro lugar, dividir a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, tal como aconteceu em experiências bem-sucedidas na UFMG e na URGS, em 2 Pró-Reitorias, Pró-Reitoria de Pesquisa, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, que articulam-se, evidentemente, na sua atuação cotidiana, mas que potencializam o papel da pesquisa e da pós-graduação dentro da nossa universidade. Temos a proposta da criação de uma coordenação de projetos institucionais. Hoje, o pesquisador se vê absolutamente entupido de burocracia, que passa, enfim, desde o momento da submissão do projeto até a prestação de contas. A instituição precisa estender a mão para o pesquisador, estar do seu lado, desde a prospecção nos editais até o momento da prestação de contas. Temos a proposta da criação de uma coordenação de divulgação dos saberes. Dos saberes, porque tem que ser voltada para a pesquisa, de um lado, tem que ser fomentar a divulgação científica, a criação de revistas naquelas áreas em que isso é necessário, mas também para a extensão, porque os saberes também se produzem na extensão e eles têm que ser divulgados e até popularizados quando for o caso. Nós temos ainda como proposta a análise e implantação de novas metodologias e ferramentas para o ensino, isso seja dentro da pós-graduação e também na graduação. A universidade precisa estar à altura do seu tempo, à altura do século XXI, inclusive sob esse ponto de vista nas estratégias tecnológicas. Temos que adequar os trâmites institucionais da universidade na aquisição de equipamentos, fazendo a adequação com o novo marco legal da ciência e tecnologia, coisa que ainda não foi feita, para importações, para isenções tributárias e para a desburocratização geral da universidade no que diz respeito à pós-graduação. Temos 3 páginas de propostas aqui, mas eu vou passar para a Graciela, que ela também vai falar de bolsa. Os colegiados do programa de pós-graduação têm autonomia pela resolução da universidade e tem um fórum de coordenadores, onde esse diálogo das coordenações com a pós-graduação. Os programas de pós-graduação, eles têm um PROAP e que já vem definido, de acordo com as notas, qual é o número de bolsa e qual é o número de dinheiro. É uma falta de conhecimento de como funciona a estrutura de pós-graduação na universidade. Vamos passar a segunda pergunta dos docentes. Vamos fazer um sorteio. Daí agora inverto. Pode passar aqui. Bom, a pergunta é: você, eleito reitor, e no caso, tendo feita uma determinação por portaria, qual mecanismo você utilizaria para que a mesma fosse cumprida? Eu vou repetir. Você, eleito reitor, e no caso, tendo feita uma determinação por portaria, qual mecanismo você utilizaria para que a mesma fosse cumprida? Bom, é uma pergunta que é bastante simples de responder, ela é bastante formal, né? A portaria é um ato, enfim, que pode ser feito pelo reitor, pelo diretor, ou por qualquer autoridade, que não é por um órgão colegiado e que tem que ser cumprida. É uma norma. Dentro do direito administrativo, dentro, enfim, de um órgão administrativo, portaria é norma. Deixa eu aproveitar, então, essa pergunta. Talvez tivesse algo por trás dessa pergunta, né? Talvez alguma portaria que não tenha sido obedecida, né? Era bom que tivesse sido citado, porque daí a gente poderia discutir o assunto, né? Mas para falar sobre uma outra coisa que é coligada a essa, então, para além dessa pergunta formal. Porque, evidentemente que o mundo estritamente jurídico, o mundo das portarias ou o mundo das resoluções da universidade, elas não resolvem sozinhas as coisas do dia a dia da universidade. Tem um elemento que é absolutamente fundamental: a mediação política e o diálogo.
Eu fui gestor durante 8 anos do setor de ciências jurídicas. Eu sei exatamente até que ponto, né, que vai, me permitam invocar aqui uma terminologia romana, né, que vai a potestas ou que vai a autorictas. A potestas é aquela coisa da portaria, da ordem, da força. O que a gente precisa numa universidade verdadeiramente democrática, além de potestas, é autorictas. A gente precisa de diálogo, de construção coletiva, a gente precisa de uma discussão que ocorra eventualmente por ferramentas que nos ajudem, mas que a gente construa as coisas também conversando com as pessoas. Ali, conversando. Tem gente que pega, enfim, esse princípio básico do encontro político, né, do diálogo democrático, e tenta desvirtuar falando que o encontro com o outro e o diálogo significa conchavo, significa alguma coisa feita à sombra. Não, o encontro e o diálogo está na raiz da política, desde a ágora dos gregos, né? Eu acho que nós temos que buscar incrementar a nossa democracia crescentemente, nós temos que buscar novos instrumentos, inclusive nessa campanha, como nós temos no nosso Facebook, no nosso site, para incrementar os debates internos que nós temos, mas nós jamais prescindiremos desse encontro olho no olho. Encontro olho no olho que é a raiz da política, não do conchavo, da política. E é isso que nós vamos fazer nessa universidade daqui para frente. Quando a gente faz isso, deixa eu fazer essa coligação para com a pergunta que foi feita, aí todas as portarias ou as ordens ou as gestões, de um modo geral, acontecem sem problemas, ou acontecem com muito mais tranquilidade. Eu tenho 8 anos de gestão dentro das jurídicas, nunca tive problema com a ausência de cumprimento de portaria, porque lá havia diálogo e democracia. 3 minutos para a chapa 1. Então, só fazer uma pequena observação. Quando a gente fala em política olho no olho, política pessoal, política eu com você, né? Só se a gente fosse fazer uma continha aqui, são 50 mil eleitores quase, né? Se for falar olho no olho com todo mundo, nós vamos passar 2 anos conversando olho no olho e definindo políticas. Eu acho que a gente tem que ter mecanismos mais modernos, mais recentes, para poder fazer o discurso político, para poder fazer a construção política. E essa construção tem que ser coletiva, né? Tem que ser pública. Todos têm que participar da construção e todos têm que saber o resultado de maneira transparente. Eu complementando, já que a pergunta foi genérica, acho que é isso, né? A gente, portaria você emite, portaria você cumpre, mas eu acho que a situação é um pouco mais complicada do que essa. É quem toma a decisão e quem está habilitado para tomar a decisão. Nós estamos o tempo todo na nossa chapa, e aqui está, né, o programa de gestão, volto a dizer, aqui de muitas páginas, ainda em construção, construída a muitas mãos, dizendo que o papel da reitoria é um papel de ser o mediador e de ser o executivo. Nós não estamos colocando acento nos nossos nomes, nas nossas personas, porque nós entendemos que a universidade vai ser construída por todos que são especialistas nas suas várias áreas. Ninguém, um gestor não pode querer assumir para si a onisciência de uma universidade tão complexa. A capacidade da reitoria tem que ser exatamente permitir que os processos coletivos aconteçam, que as normas sejam construídas por aqueles que fazem a universidade. E eu acho que a gente está um pouco cansada dessa política personalista, dessa política que, se não tiver o reitor sentado na cadeira para assinar, ela não acontece. O que nós queremos é diferente. Nós achamos que o bom gestor é aquele que, aos poucos, ele vai se tornando dispensável, porque os processos vão acontecendo de forma coletiva, as pessoas conhecem os critérios e regras. Eu tenho uma experiência muito interessante lá no setor, que foi a construção de um plano de qualificação e afastamento para os técnicos e administrativos. Não é a Andréia que concede. Essa é uma resolução do Conselho Setorial, e eu tenho muito orgulho disso, porque ela independe de mim. A hora que eu sair, ela vai estar lá consolidada. É isso que nós queremos fazer na nossa gestão. Nós queremos uma reitoria menos personalista e uma academia mais empoderada, uma academia que esteja discutindo os vários programas. Queria dizer também que eu fico bem feliz que a outra chapa tenha incorporado uma proposta que nós já executamos nos nossos setores, que é a Secretaria de Apoio a Projetos, que também tem feito com que as coisas funcionem de forma clara, com normas claras, e também fazendo com que a gestão seja mais coletiva e menos dependente das assinaturas pessoais de cada um.
Passar agora a sortear uma pergunta dos técnicos administrativos. Técnicos administrativos. O anterior foi dos docentes e agora dos técnicos. Ó, a pergunta, ela se refere às 30 horas. Então, acho que vamos sortear uma outra pergunta. Esse assunto já... Não tem mais nada para falar, né? Isso aí, da Tomara que não seja de novo, né? O pessoal pôs vários. A pergunta é se as obras são mantidas na gestão dos candidatos. Obras. Simples assim. Eu estou lendo como está escrito aqui. Tá? Agora a chapa 1 começa respondendo. Bom, a primeira questão não é nem as obras serão mantidas, elas serão concluídas, né? Só no Politécnico nós temos uma obra da Educação Física que está interrompida, nunca foi terminada, uma obra do prédio da Química que está interrompida, nunca foi terminada, 2 prédios do Laboratório CT Infra que foram começados, não estão terminados, nenhuma das 4 obras tem orçamento previsto para serem concluídas. Isso resulta do quê? De um planejamento completamente errôneo da nossa expansão. A gestão atual tem terminado aí o discurso dizendo que a universidade expandiu 60%, desde a época do Flávio Suplicy, que não tinha tanta expansão na universidade, e o que a gente vê nessa expansão é obras que não são concluídas, obras que não são necessárias, né? Eu vejo no Politécnico, estou vendo o professor Castilho aqui, que concluiu um estudo sobre o ensalamento no Politécnico, envolvendo tecnologia, exatas e terra. Quinta-feira, 11 horas da manhã, o auge do ensalamento, da demanda por salas. Nós precisamos de 84 salas de aula, temos quase 130 salas de aulas e temos entregado prédios de sala de aula um atrás do outro. As obras serão mantidas? Serão mantidas, serão concluídas. Uma segunda coisa, quando a gente for fazer o plano diretor, nós vamos vincular o orçamento, como fazem as universidades bem administradas. Não é possível a gente ter um plano diretor que não tem vínculo orçamentário. Isso quer dizer que a cada nova obra você tem que negociar direto com o reitor para saber se a tua obra sai ou se a tua obra não sai. Se a gente tiver um plano diretor com um vínculo orçamentário, eu tenho como colocar uma ordem na execução da obra. Eu tenho como ser transparente na execução dessa ordem. Você só vê a fila de quando que vai sair a minha obra e a fila vai andando. Isso é planejamento a longo prazo. Nós queremos fazer um planejamento da universidade para daqui a 10 anos. Nós estamos falando do orçamento de investimento. A cada ano, a universidade tem em média 70, 80 milhões de investimentos. Nós estamos falando de 10 anos e somando os recursos próprios, nós estamos falando de R$1 bilhão em 10 anos. Será que a gente não pode sentar, fazer um plano diretor com vínculo orçamentário? Será que a gente não pode fazer um plano de revitalização da universidade? Está tudo caindo aos pedaços, quer dizer, continuar as obras também, reparar os prédios antigos. Eu vou nas sociais aplicadas, tem goteira. Eu vou no Politécnico, tem goteira. Eu vou na biológica, falta infraestrutura elétrica, falta reforma do chão, da fitotecnia, eu não me lembro mais do nome do departamento. É geral na universidade que não existe um plano de revitalização. E nós temos que fazer isso. Obras que não são concluídas, né, é investimento perdido. E sem falar da maior obra da gestão atual, que é a aquisição do prédio de Piraquara, do terreno de Piraquara, por 15 milhões, onde agora estão nos obrigando a fazer a feira de profissões em Piraquara. Essa talvez seja a maior obra. Agora vamos passar a fazer o sorteio da segunda pergunta. Desculpe. Com mil perdões. 3 minutos para a chapa 2. Bem, a gente vai manter aqui, enquanto chapa, essa coisa de olhar para frente, né? Vamos tentar resolver os problemas.
E sobre os problemas, eu vou dizer o seguinte, uma semana atrás, nós estivemos em Jandaia do Sul, é um campus resultado de uma expansão, que nasceu com a expansão. E lá, o discurso de ambos os candidatos diante daquele público era que a expansão é uma coisa importante, que a expansão cumpriu o seu papel. Eu não vou aqui lamentar a expansão, invocando, né, desde o Flávio Suplicy de Lacerda, que não acontece tanto, por uma razão, porque eu acho que a expansão efetivamente atinge um objetivo importante da universidade, que é o de universalizar o acesso, ou de buscar o máximo possível universalizar o acesso ao ensino público superior. Esse, de fato, é um objetivo nobre. Agora, evidentemente que quando a gente expande, e a expansão, repito, é importante, é alguma coisa que tem que ser feita com um planejamento para que a gente não sofra, inclusive aqui em Curitiba. Seguramente que a partir de agora, desse novo cenário econômico e político que nós teremos, as chamadas janelas de oportunidade de expansão vão se fechar. Não só por isso, eu e a Graciela temos dito em todos os lugares que vamos, que esse efetivamente é o tempo de puxar o freio de mão e de cuidar de casa. Porque as carências numa universidade centenária como a nossa, as carências numa universidade que passou por um reúne há pouco tempo atrás, efetivamente são grandes, né? E nós temos aqui alguns esqueletos, temos algumas coisas que, enfim, que estão próximas de ter um aviamento de conclusão, como, por exemplo, os laboratórios, os condomínios de laboratórios lá no Centro Politécnico, mas temos alguns que estão realmente travados. E sobre isso, enfim, indo a essa questão objetiva que foi colocada, tem uma resposta que nós temos conhecimento disso, que é a seguinte: tem uma decisão do Tribunal de Contas da União que já disse que a Universidade Federal do Paraná não pode começar novas obras enquanto não acabar alguns desses esqueletos, como, por exemplo, o prédio Teixeira Soares, que há muito tempo está parado lá e precisa terminar, que já tinha há muito tempo, tinha havido uma promessa de conclusão e houve problemas na obra, de projeto, etc. Esses nós precisam ser desatados, o prédio da Química, o prédio da Educação Física. Isso tem que ser absolutamente prioridade, inclusive porque é uma determinação do Tribunal de Contas da União. Sobre o condomínio de laboratórios, Graciela, você esclarece. Bom, não sei se sabem que o condomínio de laboratórios, e como outras obras, a FINEP lançou uma chamada de um edital de uma carta convite e foi aprovado 9,5 milhões para finalizar as obras do condomínio, e o condomínio, o CEDIM, que é outro condomínio de laboratório, está sendo elaborado um projeto para conseguir mais verbas para finalizar essas obras. Agora sim, vamos passar a pergunta dos discentes. Me desculpe, o pessoal da Chapa 2 aqui. Vamos lá. Qual a proposta para uma universidade realmente inclusiva ou bilíngue, no caso da Libras, e o acesso à universidade para os surdos acadêmicos? Quem começa respondendo, Chapa 2. Nós somos, desde o início, absolutamente comprometidos com a inclusão, inclusive dos surdos. Eu acho que a razão mais eloquente, né, que nós podemos demonstrar, inclusive em diferença com relação aos adversários, é o seguinte: o nosso material de campanha todo está com tradução em Libras. Quando nós vemos depoimentos, quando nós vemos nossos vídeos de campanha, estão com depoimentos em Libras. Porque é fácil falar aqui no debate agora que nós temos esse compromisso. A questão é, esse compromisso efetivamente existe? É que nem a gente está querendo fazer a campanha, tem que fazer as coisas desde o início de maneira certa. Nessa pergunta específica, que é uma pergunta que eu agradeço, porque é uma pergunta importante. Nós estivemos lá, o professor André estava junto, nós fomos lá no Departamento de Letras Libras, no setor de Ciências Humanas, que estava lá no setor de Educação e passou e foi acolhido no setor de Ciências Humanas. Tivemos uma receptividade tremenda. Quero dizer para vocês que fiquei absolutamente emocionado, porque eu não conhecia essa peculiaridade do mundo das Libras, e estou absolutamente fascinado com isso. Eles criam um sinal, que é uma espécie de batismo para as pessoas. Criaram um sinal para mim, que é assim, inclusive, né? que agora, quando eles se referem ao Ricardo Marcelo, eles fazem exatamente esse sinal. Tiramos fotos, conversamos bastante, falamos sobre os desafios dessa inclusão, e para nós é um motivo de alegria tremenda
que a nossa universidade hoje esteja comprometida também com a inclusão dos surdos e com a ideia de ser uma universidade bilíngue para os surdos. Chapa 1, 3 minutos. Também acho muito importante a questão. Também tem uma longa trajetória, que não é, obviamente, na campanha, mas de toda a atuação, do debate do Plano Nacional de Educação. Nós, inclusive, cedemos das vagas que tínhamos dos gestores de ensino superior, vagas para a comunidade surda, que não conseguiu, na época da CONAI, ter um número de vagas suficiente. Nós temos, no setor de educação, 2 alunas surdas. Tivemos os professores, né, de letras libras no setor de educação e foi um momento muito importante, muito rico para o nosso setor, com a professora Sueli Fernandes e a professora Laura, que continua sendo do nosso setor. O Departamento de Letras Libras, o professor Ricardo Marcelo, nunca foi abrigado no setor de educação. Nós tínhamos a disciplina de Libras para as licenciaturas. E aí foi um passo muito importante ter criado o Departamento de Letras Libras, e essa discussão de em que lugar ele ficaria, nós discutimos, inclusive, à época, a gestão da professora Tarcisa, nós chegamos a fazer uma proposta para a reitoria de que ele ficasse multissetor, porque nós entendíamos que ele tinha tanto a relação com o setor de humanas, da área de linguística, quanto o setor de educação. Mas, infelizmente, como nessa gestão as normas burocráticas engessam qualquer tentativa de uma flexibilização de estruturas, não foi possível. E aí os próprios professores surdos e os intérpretes decidiram que o melhor seria ficar no departamento, abrigados junto com os departamentos de linguística e porque tinham um entendimento, inclusive, que deveriam ficar todos juntos no mesmo departamento. Mas nós continuamos atuando muito firmemente nessa área. O setor de educação, em parceria, oferta o curso de pedagogia bilíngue. E sabemos das dificuldades que temos, mais do que também no nosso... já ampliamos isso, a universidade já incluiu isso na comunicação institucional, mas nós temos um problema, que é a língua falada. E nós fizemos uma experiência no setor de educação que pretendemos expandir para todos na nossa gestão, que é a sensibilização em letras libras. Ou seja, como dizia a Sueli, quando organizou esse curso para a gente, na Semana de Planejamento do Setor de Educação, The Books on the Table em Libras. São pequenas noções para que todos nós, servidores, professores, possamos nos comunicar no dia a dia. Então, assim, tem que resolver o problema da comunicação institucional, mas nós temos que resolver o problema dessa convivência, né, com essa comunidade no dia a dia. E aí, uma das questões, inclusive, que a nossa proposta, que está aqui consolidada no nosso programa de gestão, é descentralizar a verba de capacitação, que hoje está toda ordenada pela Progep, para que cursos como esse possam ser realizados, inclusive, pelo Departamento de Letras Libras. Nós vamos fazer um intervalo de 3 minutos, daí na sequência voltaremos com o bloco 3. Vamos dar início ao bloco 3 do debate. Será subdividido em 4 temas, onde cada chapa faz uma pergunta para a outra, daí com direito a réplica e tréplica. Daí vai começar com a chapa 1. 1 minuto para formular sua pergunta, chapa 2, que terá, então, 3 minutos para responder. Tem que sortear o tema, né? Sortear o tema. Ah, sim, está certo. É que esse é o seu primeiro, já é o nosso terceiro. O tema é pós-graduação. Dentro do tema de pós-graduação, a nossa questão diz respeito aos técnicos administrativos e a dificuldade que eles têm enfrentado para encontrar espaços nos programas de pós-graduação.
Então, a pergunta é a seguinte: como o senhor analisa a resolução de pós-graduação em relação ao espaço para técnico administrativo? Oliveira, zera o cronômetro. Eu estou supondo, professor Sunier, que se trate daquela resolução que faz a reserva de um percentual para técnicos administrativos, é isso? Sim, perfeito, 65,9. Isso. Essa resolução, ela fala em 5%, né, dos técnicos administrativos, quando na verdade até deveria falar em 10%. Mas eu tenho dito por aí, dentro das nossas, eu e a Graciela, quando a gente tem falado, e a gente tem sido muito questionado sobre essa questão da capacitação dos técnicos administrativos, que a gente tem que tentar dar efetividade a essa resolução, mas essa é uma resolução de difícil efetivação. Não por culpa de quem quer que seja, né? Mas porque essa é uma resolução que, para ter efetividade, ela precisa de uma atuação dentro dos programas de pós-graduação. O que a gente tem visto é que existe essa resolução que foi aprovada pelo CEP, que fala desse percentual de 5% reservado a técnicos administrativos, mas na dinâmica interna dos processos seletivos na pós-graduação, isso não tem sido incorporado. Então, é aquela velha coisa, né? Quer dizer, a resolução está elaborada, mas a maneira de implementá-la depende de gestões administrativas e de diálogos que estão muito mais na ponta do que no gabinete do reitor. É claro que a reitoria tem que avançar nisso, né, numa nova gestão, e tem que buscar dar efetividade, sempre buscando esse diálogo. Mas eu e a Graciela temos a sensibilidade que a verdadeira solução para a qualificação de técnicos administrativos na universidade, ela a aposta tem que estar maior em outro lado. E antes até de falar aonde e como que a gente vai fazer isso, eu quero colocar a seguinte premissa importante nessa discussão. Qualificação de servidores técnicos administrativos não é um assunto corporativo ou meramente corporativo na universidade. É um assunto de uma universidade que quer dar um salto, né, de qualidade. É um assunto que tem que ser colocado dentro do seu planejamento estratégico, como algo prioritário. As 3 propostas concretas, que já estão publicadas, inclusive, nas nossas plataformas, são, primeiro, buscar uma proposta que já foi aprovada pelo Conselho Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais, de um mestrado profissional à distância, porque se o APCN, né, ou seja, se a CAPES vier a sufragar esse pedido, a Graciela tem uma ponte institucional estreitíssima com o pessoal da FMG, isso será utilizado também para os nossos técnicos. Segundo, o Profiap, que é alguma coisa que a nossa universidade já tentou entrar, que é um edital coordenado pela Andifes, já fracassou em outros momentos, soube até que no setor de educação profissional e tecnológica estão tentando de novo, precisa ser feito com quem entende de pós-graduação, para que tenha o corpo docente certo, para que tenha um projeto coerente, áreas de concentração, linhas de pesquisa. E terceiro, elaborar efetivamente projetos, fazer APCNs em área multidisciplinar, respeitando as várias competências da universidade, por quem sabe fazer isso aqui, dentro da universidade. Eu e a Graciela sabemos como fazer isso aí. Um minuto para a réplica. Bom, a questão toda, já deu para ver que a essência do problema não foi compreendida, né? E nem dentro da resolução. A própria resolução, o problema não é nem os 5% e 10%, porque é fácil para trocar de 5% para 10% e adequar. O problema é que a resolução não esclarece como é feita a seleção dos técnicos administrativos na entrada do programa de pós-graduação. Aí o coordenador de pós-graduação não sabe como aceitar, porque está escrito na resolução que não pode haver diferenciação na entrada, no modo de seleção dos técnicos com relação aos outros. Então, a cota, o que deveria ser uma cota, nunca é implementado. Eu segui, inclusive, a explicar esse problema lá no Fórum de Coordenador de Pós-Graduação. Pelo jeito, o pessoal ainda não conseguiu entender que o problema da seleção é justamente como que eu vou implementar essa cota, que não está claro, como que ele entra, e não a quantidade. Um minuto para a tréplica. Professor Sunier,
isso aconteceu em Jandaia também, né? Quando a gente concorda, a gente pode concordar, sabe? Não precisa dizer que a gente, enfim, não houve boa compreensão. A gente falou basicamente, com relação a esse percentual, eu falei muitas outras coisas também para resolver o problema. Mas com relação à inefetividade desse percentual, me parece que nós falamos exatamente a mesma coisa. Existe um problema de efetivação. Eu compreendi muito bem a sua questão, acho que nós temos que avançar nisso, acho que nós temos que conversar mais com os programas de pós-graduação, mas eu continuo dizendo, a solução para que a gente tenha mais técnicos administrativos, fazendo mestrado profissional, mestrado acadêmico, doutorado, uma qualificação efetiva na nossa universidade, vai ter que passar por caminhos diferentes desses, né? Esses têm que sofrer um grande investimento por parte da nova gestão, mas serão insuficientes se a gente não tomar os outros caminhos, que são esses caminhos que nós acabamos de propor aqui. Vamos passar para o segundo tema. Vou fazer o sorteio aqui. EBSER, chapa 2, formulará sua pergunta. Bem, a EBSER, um dos temas muito candentes na nossa universidade, né? Tem sido motivo, semana que vem discutiremos bastante isso com certeza, de tantos questionamentos desde a sua implementação aqui na universidade. E existem muitos aspectos negativos da EBSER que foram levantados por professores, técnicos e estudantes. Alguns, inclusive, defendem a denúncia do contrato. Mas eu quero fazer uma pergunta nesse momento, em vista de todo esse contexto, é o seguinte: como é que a gente compatibiliza a EBSER com os problemas do HC no que diz respeito à sua manutenção enquanto hospital-escola? Como que a gente tem que lidar com a EBSER dentro desse horizonte? 3 minutos para a resposta da chapa 1. A manutenção do hospital como hospital-escola, ela é muito maior do que a própria questão da EBSER. Ela passa por uma compreensão de como está funcionando todo o sistema de saúde, né, no país. Primeiro, a manutenção do hospital-escola, ele passa pela contratualização com a prefeitura. A prefeitura tem cada vez mais encarado o HC como um hospital de assistência, né? Só para esclarecer para vocês, o hospital ele tem essa função de hospital-escola, de ensino, né? Os residentes que trabalham no hospital, ele tem a função do hospital de pesquisa e a assistencial, né? Então, o sistema de saúde, a própria prefeitura, quando faz a contratualização, ela puxa o tempo inteiro para essa parte assistencial, em detrimento da questão de hospital-ensino. Quando o HC vai oferecer um serviço para a população, ele não pode simplesmente pensar no serviço que o HC ele funciona não como uma mesada de custeio, como é a universidade. Ele tem que prestar um serviço e ser reembolsado pelo SUS por esse serviço, né? Quando ele recebe esse reembolso, ele não pode calcular o planejamento dele só pensando na otimização do recurso. Ele tem que pensar na variedade dos serviços ofertados. Isso é a característica do hospital-escola, essa variedade de serviços. Por isso ele tem um recurso a mais que vem do REUFES, que complementa esse problema do HC. Então ele tem duas formas de captação: o REUFES por ser hospital-escola e o resultado do reembolso da contratualização. Quando a EBSER entrou, o problema dela é que ela veio na mesma lógica do sistema de saúde e da prefeitura, de também puxar o HC para o lado da assistência. O que a gente quer fazer é repactuar o contrato com a EBSER e garantir que a missão do hospital, que é equivalente ao hospital de ensino, hospital de pesquisa e hospital assistencial, ela seja resgatada. É isso que nós temos que fazer, né? A gente não pode nunca trabalhar com a ideia de que tem sido colocada muitas vezes, de que o hospital tem que resolver todos os problemas da saúde assistencial no estado do Paraná ou em Curitiba, né? Ele tem que manter os serviços de alta complexidade, que são características. A gente tem serviços únicos que são feitos pelo Hospital de Clínicas, que não é feito em nenhum outro lugar
do Paraná, isso tem que ser valorizado, isso tem que ser mantido. A gente só vai conseguir isso garantindo a verba para a pesquisa e para o ensino, né? Então, passa não só pela IBSER, até porque a IBSER, no contrato, ela não se compromete a trazer mais recursos. O que a gente tem que fazer é renegociar o valor do REUFES, esse sim, que é o valor destinado à compensação do ensino e pesquisa, para daí garantir a qualidade do ensino e da pesquisa no Hospital de Clínica. 1 minuto para a réplica, chapa 2. Efetivamente, o hospital historicamente tem, isso acho que faz parte um pouquinho da prestação do seu serviço, essa tensão entre esse seu lado assistencial, né, essa coisa de ser um grande hospital, um hospital imenso do SUS, e o fato de ser um hospital-escola. Eu acho que a contratualização, o momento da contratualização com o município, que é aquele que pela lei do SUS tem a gestão plena do hospital, é alguma coisa, dos serviços do hospital, né, da contratualização do hospital, é alguma coisa que sempre tem que ter um olho muito direcionado às necessidades da escola. Então, por exemplo, se uma determinada área lá tem 50 residentes que precisam, enfim, cada um fazer 2 cesarianas, por exemplo, é necessário que na contratualização isso esteja ali contemplado para que nós jamais deixemos de ser um hospital-escola. Acho que a IBSER, a presença da IBSER tem que levar isso em conta e jamais afetar o ensino, pesquisa e extensão. 1 minuto para a tréplica. Nós também temos que prestar muita atenção que, primeiro, o HC, a gente tem o contexto todo do sistema de saúde, a gente tem a questão da contratualização com a prefeitura, mas nós também temos problemas graves de gestão no HC. Como o HC hoje ele faz prontuário eletrônico em papel, isso dificulta muito o planejamento. Quando o HC não consegue planejar com precisão a quantidade de cirurgias, a quantidade de oferta de serviços que ele pode dar para a prefeitura, ele não consegue contratualizar no topo da sua capacidade. Então, ele não capta tudo aquilo que ele poderia. Então, tem muita capacidade ociosa dentro do HC. Também, na hora que ele fatura, até por não ter um prontuário eletrônico, ele fatura de uma maneira muito menor do que ele gasta. Às vezes, eles esquecem de colocar o código certo do medicamento no faturamento da produção do paciente e é glosado pelo SUS. Isso tem acontecido direto. Então, o problema, volto a dizer, é muito mais complexo que isso e a gente tem que abordá-lo. Vamos partir para o terceiro tema. Dei a chapa 1, que vai fazer a pergunta. É sobre infraestrutura. É importante discutir infraestrutura. Importante. Eu acho que esse tema aqui, inclusive, é bastante sensível, né? Não para toda a universidade, mas aqui tem uma especificidade, né? Então, a pergunta vai nessa direção. Como é que o senhor pretende descongestionar o trabalho da SUINFRA e recuperar a função de maior especificidade técnica na definição de obras mais complexas? O senhor pretende descongestionar o trabalho da SUINFRA e recuperar a função de maior especificidade técnica na definição de obras mais complexas? Maior especificidade técnica na definição de obras mais complexas. Essa que é a pergunta? Eu vou confessar que não sei se peguei exatamente o espírito da pergunta. O que eu vou falar sobre infraestrutura e sobre SUINFRA, essa parte que eu consegui aprender da pergunta, é a seguinte: eu acho que, em primeiro lugar, princípio geral de dentro da universidade, as atividades meio, isso tem que valer para a Proplan, isso tem que valer para a Pró-Reitoria de Administração, isso tem que valer para a Progep, tem que ser meios. A atividade fim dessa universidade é ensino, é pesquisa, é extensão. É absolutamente inconcebível, por exemplo, quando algum órgão de uma Pró-Reitoria meio fala o seguinte: olha, a política de transporte aqui vai mudar agora e, a partir daí, quem faz aula de campo, emblematicamente aqui dentro desse setor, que se vire ou que agora faça de um outro jeito, porque isso é alguma coisa que não pode acontecer. Uma outra coisa que não pode acontecer é dentro de uma mesma Pró-Reitoria, meio, isso aconteceu recentemente na nossa Pró-Reitoria de Administração, ter um desencontro interno.
né? Quer dizer, na época que havia o prefeito da cidade universitária, né, que era o antigo nome da atual Suinfra, né, da antiga estrutura Suinfra, não falava com o próprio pró-reitor da administração. A gestão tem que caminhar junto, tem que fazer uma coisa só, tem que ser uma gestão com planejamento estratégico e tem que andar. A parte das obras na nossa universidade é considerada um grande gargalo. Isso, para todo lugar que a gente vai, a gente ouve isso. Tanto das obras inacabadas, sobre as quais, inclusive, nós já tivemos oportunidade de falar, e tanto isso é um grande problema que o próprio Tribunal de Contas da União falou, olha, chega de começar a nova obra enquanto não termina as obras que estão pela metade, quanto, inclusive, no que diz respeito à reforma, no final das contas, das obras, enfim, da infraestrutura, né, da manutenção que existem aqui nos nossos prédios, né? Aqui no Hospital Veterinário, quando eu fui lá conversar com os professores e técnicos, eu vi que existe um grande equipamento que foi comprado por meio de um edital vitorioso, que não pode ser colocado na rede elétrica, senão cai toda a rede. Lá no Centro Politécnico se fala a todo momento que existe um problema de que o telhado está caindo. Nas sociais aplicadas tem uma goteira específica lá, que o pessoal já está brincando e está fazendo festa de aniversário todo mês, né, num prédio que é relativamente novo, que é lá o do Campus Botânico, e não tem acontecido. Então, o que tem que fazer? Tem que ter eficiência aqui e tem que ter ordem de prioridades. Para isso, nós precisamos de muita transparência sobre o que é prioritário e o que não é, mas a transparência aqui, de novo, ela é um meio. Para a gente chegar a essa ordem de prioridade, é necessário ter uma conversa com a comunidade, e uma conversa olho no olho, sim. Ninguém vai ficar conversando sobre coisas estratégicas e importantes apenas no meio virtual. Eu acredito na democracia real, e a partir daí, entre outras coisas, isso destrava. Um minuto para a réplica. Bom, a questão das obras mais complexas, maiores, é que não tem absolutamente nenhuma gestão de projetos na Suinfra. Quando a gente pressionou a reitoria para tentar, no fórum de diretores do setor, tentou pressionar a reitoria para simplesmente saber qual é a ordem das obras, por que nada termina, por que todo mundo está sempre esperando a sua obra, sabe como é que a Suinfra apresentou para nós a gestão na prefeitura? Eles fizeram um PowerPoint com 3 fotos de processos empilhados num caixote. Esse primeira foto aqui são os processos antes de fazer o projeto. Esse segundo caixote são os projetos depois que já foram licitados. E esse terceiro caixote, já foi licitado o projeto, e eu estou licitando a obra. Isso é a gestão da Suinfra. Como é que a gente vai fazer um dimensionamento? Como é que a gente vai detectar os gargalos? Como é que a gente vai, enfim, melhorar a gestão, se a gente não tem nem a menor ideia de como que os projetos chegam, qual que é a prioridade do projeto e qual a característica desses projetos? Precisamos de gestão. Um minuto para a tréplica. Existe tréplica aqui? Puxa. Eu dispenso a tréplica. Eu acho que tudo que foi dito já sobre isso, né, é o que interessa, né? Vamos partir para o 4º e último tema desse bloco. Estatuinte Reforma Universitária. Chapa 2, pode formular sua pergunta. Bem, nós ouvimos nos debates anteriores, né, e ao longo dessa campanha, uma proposta da chapa de vocês sobre a instauração de conferências temáticas para debater a reforma dos regimentos da universidade, etc., né? O que contém, na verdade, um princípio bastante interessante de ouvir e debater com a comunidade, que é alguma coisa com a qual nós nos comprometemos também nas nossas cartas-programas. Mas a pergunta aqui é, para além dessa proposta de conferências temáticas, que é uma proposta procedimental, né, é um como fazer, existe alguma ideia substancial para incrementar a democracia universitária? Assim, em termos de conteúdo, o que vocês pensam, não só como procedimento, como meios, não só vamos debater, né, mas de medidas concretas para melhorar a democracia na nossa Universidade Federal do Paraná? Bom, 3 minutos. A questão da estatuinte, eu já brinquei aqui, é que nem o metrô na eleição para a prefeitura, né? Toda eleição ela aparece de alguma forma. A gestão do professor Zac, a segunda gestão, fez uma proposta de processo estatuinte que acabou não indo à frente, né? A análise que a gente faz, e eu luto pela estatuinte desde 89, quando fui aluna aqui na gestão do Faraco,
é que nós precisamos, de fato, alterar, já passou o tempo da gente alterar os nossos estatutos e regimento, mas, ao mesmo tempo, nós perdemos o timing de fazer aquele congresso estatuinte tradicional, porque muitas mudanças regimentais, eu relatei várias, já aconteceram. Estou vendo aqui o Renato do Litoral, uma série de outras mudanças que aconteceram nesse vazio. Então, o que é a nossa proposta? A nossa proposta é nós construirmos, através das conferências temáticas, um debate que discuta o nosso projeto institucional para os próximos 5 e 10 anos, que, aliás, também o PDI tem sido feito, é uma exigência formal, que a gente tem o Plano de Desenvolvimento Institucional, mas é feito de forma burocrática. Essas conferências têm um sentido de movimentar a universidade a voltar a se pensar coletivamente. Isso é uma proposta concreta de gestão democrática, de forma democrática. Porque democracia é isso, né? É princípio, mas é mais do que discurso, é o compromisso de fazer. E, obviamente, aí nós vamos combinar formas de democracia virtual, formas de democracia representativa e democracia direta. Não dá para fazer só uma forma numa comunidade de 50 mil habitantes, né? A democracia direta, ela é plena, ela funciona em comunidades menores. Então, nós temos que combinar e, obviamente, incorporar a representatividade dos espaços de decisão. Essas conferências temáticas, a ideia é que elas definam o nosso plano de desenvolvimento institucional, o ordenamento orçamentário, o plano diretor e também a necessidade de mudanças no estatuto, no regimento e nas resoluções. Ou seja, a partir do que eu entendo, por exemplo, qual é a minha política para o ensino, eu vou indicar quais são as prioridades que isso vai impactar no orçamento, no ordenamento jurídico e, portanto, nas resoluções. E a gente vai parar de ter resolução que sai da cabeça de alguém que teve uma insônia e no dia seguinte chega no CEP com uma resolução e a gente não sabe, como, por exemplo, essa que os estudantes se referiram, que o setor de educação assumiu uma posição firmemente contrária e pedindo a sua retirada, porque ela não faz sentido num contexto de qual é a política que a gente quer para as várias áreas temáticas. Então, essa é a nossa proposta bastante concreta de discussão. Nós achamos que assim a gente amplia a democracia, sim, amplia a democracia concretamente, discutindo coletivamente a definição do nosso projeto institucional, discutindo, como já fazemos lá no setor da educação, o orçamento de forma aberta e participativa e aprofundando as mudanças regimentais necessárias. 1 minuto para a réplica. Bom, eu não me lembro de eu ter proposto democracia direta na universidade, porque, de fato, com todos os professores, técnicos e estudantes que temos, nós temos que apostar na democracia representativa, aliás, como sempre é assim dentro da nossa universidade. Só que a nossa democracia representativa precisa ser incrementada e não simplificada. E não adianta ter só bandeiras instrumentais. É preciso que haja um debate, sem dúvida alguma, porque qualquer mudança, inclusive nas regras da nossa democracia, tem que passar por um processo radical de discussão, mas tem que ter alguma ideia, no final das contas, né, para como que a gente vai fazer essa universidade ser fluir um pouco melhor as decisões. Em todo lugar que a gente vai, eu e a Graciela, nós ouvimos que essa universidade tem sido surda com relação à circulação das decisões. Acho que nós precisamos espelhar as representações dentro dos nossos conselhos superiores, técnicos, estudantes, professores, muito melhor com a base, muito melhor com pesquisadores, técnicos, estudantes. Nós precisamos mudar a forma de representação dos professores do COPLAD. Bom, e o tempo acaba e tem uma série de coisas que a gente poderia complementar. 1 minuto para a réplica. Nós entendemos que nós temos que, de fato, ampliar a representação dos conselhos. Mas não é só isso, né? E eu acho, quando a gente está dizendo que a gente vai fazer um processo para ouvir a comunidade e a gente já diz antemão o que a gente quer que termine esse processo, me parece que é uma democracia meio estranha. Se eu estou dizendo que o regimento vai ser discutido de forma coletiva, se eu já sinalizo de antemão como é que eu quero que chegue à conclusão, é porque é um regimento pensado a partir de 1 ou 2 cabeças. Então, obviamente, nós temos uma série de propostas, mas especificamente a discussão do regimento, nós vamos lá, como reitoria, disputar a nossa proposta com a comunidade acadêmica. Bom, aqui encerramos o 3º bloco. Vamos para o último bloco, bloco 4, onde cada chapa terá 5 minutos para suas considerações finais. Começa com a chapa 1. Não, ao contrário. É inverso? Não, está certo, desculpe. Chapa 1, chapa 2.
Eu queria agradecer a toda a comunidade e tenho certeza que temos nesta empreitada a participação de acadêmicos, pois sabemos que a vida acadêmica também precisa de música, de teatro, que a universidade seja um espaço cultural. O espaço de uma integração social, assim como o exemplo do setor de agrárias, que eles têm uma participação com as feiras orgânicas, com a parte de serviço de veterinária, que tem com os animais. É decir, tentar mostrar com as ONGs, com as incubadoras tecnológicas, com as empresas juniores, e estamos atentos também às melhorias de práticas administrativas. E nesta questão, o grande desafio, se é possível, repensar na estruturação administração para facilitar a parte dos projetos e a pesquisa aplicada com a sociedade, com as prefeituras, com o Estado. E neste momento de crise, ela trará recursos para nossa instituição, através de bolsas para graduação, mestrado e doutorado. Isso é uma parceria que está no marco legal da lei do marco legal de ciência e tecnologia, e começar a ser mais audazes na cooperação internacional com indústrias internacionais. E tenho certeza que com o setor de bibliotecas, as bibliotecárias que eu admiro e respeito bastante, elas são importantes na gestão da pesquisa, desenvolvimento e na propriedade intelectual. Eu agradeço a todos a participação, agradeço a todos os estudantes, técnicos administrativos e professores, e principalmente ao setor que sabe de minha experiência e de minha trajetória na gestão desta universidade, no fortalecimento da graduação e da pós-graduação e da pesquisa deste setor. Muito obrigada. Eu quero finalizar agradecendo muito a esse público aqui, em particular o público aqui do setor de ciências agrárias, mais uma vez a Comissão Paritária de Consulta, a chapa adversária. E fazer um convite para que todas e todos efetivamente conheçam aquilo que a gente está discutindo. Eu acho que os debates são um momento efetivamente rico, mas o conhecimento das propostas, o conhecimento daquilo que a gente pensa, e sim, o conhecimento das nossas trajetórias, das experiências que cada um tem, é alguma coisa que precisa ir para além do debate, né? Existe o nosso perfil no Facebook, que é o FPR é Nossa Vida. Existe o nosso site, o fprenossavida.com.br. A gente tem brincado que o FPR é Nossa Vida é muito mais do que um lema para nós, né? É quase que um destino, é uma saga para nós, no final das contas, né? É assim como nós sentimos, de fato, porque nós queremos, de fato, uma universidade diferente. Nós temos muitas propostas, a gente vai discutir toda hora que a chapa adversária quiser, temas como orçamento, temas como infraestrutura, como meios, etc. Isso tem vindo muito nos últimos debates. Vamos discutir, sim, os modos, os meios, os instrumentos da gente exercer a nossa democracia universitária, particularmente essa é uma questão que para mim é muito cara, mas quero dizer que nós falamos sobre muitas outras coisas também. Quero dizer que nós temos ideias na cabeça também. Nós respeitamos a comunidade universitária tremendamente. Nós temos que conduzir a nossa comunidade universitária com democracia e com diálogo a cada momento. Assim aconteceu durante os 8 anos da minha gestão no setor de ciências jurídicas. Mas é importante, sim, ter princípios. Princípios a partir da onde nós vamos conduzir o debate. Um debate que não é que o reitor será, ou a vice-reitora, enfim, darão um tom e o resultado não chega. O importante é respeitar o procedimento, né? As regras do procedimento. Mas é importante saber ter projeto de universidade, saber aonde que a gente quer chegar no final das contas, né? Então, eu gostaria de convidá-los todos e todas para que participem desse projeto, para que participem dessa campanha, para que entrem nessa campanha. Esse é um momento rico para a comunidade universitária. Eu não vou me cansar de falar isso. E vou, mais uma vez, fazer um apelo e fazer um convite para que a gente faça uma campanha baseada na ideia da complexidade que é esse nosso espaço, né? Uma campanha de 8 ou 80, de tudo ou nada, de dualidades, é alguma coisa que eu acredito que ofende a inteligência da comunidade universitária. Vamos avançar no sentido da gente, enfim, construir um futuro, porque é isso que nós estamos discutindo na nossa universidade, um futuro com democracia e com propostas boas, importantes, concretas para a nossa universidade. E não posso deixar de concluir dizendo que há muito tempo, na verdade eu não sei quanto, que não temos uma diretora, uma dirigente
do setor de ciências agrárias. Graciela é Agrárias na reitoria. Queríamos agradecer a oportunidade. Pode recontar ali, começar Vamos recomeçar aqui, partidas. Obrigada. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade desse debate, dizer que o que nós estamos fazendo aqui é uma eleição. Eu sou da área de gestão da educação, tenho trabalhado bastante com a questão da gestão democrática e me incomoda um discurso que começou a ficar muito frequente na educação básica, mas também na universidade, de que os processos eleitorais não conseguem captar mérito. Então, há uma cruzada, né, para que a gente substitua a eleição por concurso, ou para que combine, no caso da escola básica, a seleção do concurso, né? Há uma certa descaracterização do processo político, como se o processo político não fosse um processo que conseguisse escolher adequadamente e a gente precisasse de outros instrumentos. Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado para não incorporar isso mesmo sem perceber. Mérito, todos temos aqui, porque fizemos concursos ou prestamos vestibular. Essa parte nós já provamos, não precisamos mais provar. Todos nós aqui temos mérito na área que atuamos. O que está em discussão aqui é decidir o estilo de gestão, é decidir a capacidade de gestão. Isso não tem concurso para fazer, isso a gente não confere no Lattes, isso a gente precisa conhecer quem é o coletivo e como está sendo construído as propostas e quais são essas propostas. Eu volto a falar aqui, nós temos lá na nossa página um detalhamento bastante minucioso, não só de princípios gerais ou títulos, mas de metas, estratégias, do como fazer. E por que nós podemos fazer isso? Porque quem está elaborando o nosso plano não somos só nós dois. São as pessoas que estão construindo cada uma dessas atividades. Elas estão sendo ouvidas e continuam sendo ouvidas. E é assim que a gente quer fazer na nossa gestão. Algumas coisas, nós temos experiência na nossa área. Em outras coisas, nós vamos ter sempre a humildade de ouvir quem faz, quem pensa, porque a discussão aqui não é de quem tem mais ou menos competência. A nossa compreensão é que todos aqui nessa universidade têm legitimidade para definir os rumos de gestão da nossa universidade. Muito obrigada, eu passo para o senhor. Bom, eu encerro esse debate com a alegria do todo o processo democrático que está se desenvolvendo e com uma tristeza da continuidade de certas práticas que a gente queria já terminadas. Uma delas é dizer para vocês que Sunier e Andréa não é exatas e educação na reitoria. Sunier e Andréa é reitoria na reitoria. A segunda é quando essa questão de valorização setorial ela tem que terminar. A segunda é quando a gente está discutindo obras, outras coisas, de repente aparece de novo aquele valores que caem do céu de 9 milhões, de 8 milhões, que ninguém sabe de onde veio, para onde vai, onde é que ele está e tal. Essa prática também, eu gostaria que ela terminasse, a gente vê a continuidade disso. Eu queria dizer rapidamente que nós estamos entrando nas eleições municipais. A universidade é hoje o quarto maior orçamento do Estado, 1,3 bilhões, né? É mais do que quase 390 cidades do Estado do Paraná. O nosso orçamento é maior do que todas essas cidades, né? O reitor da universidade, ele é responsável pela ordenação de todos esses recursos, né? Do 1,3 bilhões, no mínimo 300 milhões, ele é responsável por ordenar. E essa responsabilidade, a maneira que ele trabalha os recursos, implica numa questão moral muito forte, numa transparência muito forte. Então, eu também faço um convite à chapa que nos siga na nossa iniciativa de igualar a questão da reitoria com as eleições para a prefeitura, onde nós vamos abrir a nossa ficha funcional e nós vamos abrir a nossa ficha financeira. A partir de segunda-feira vai estar publicado no nosso site toda a nossa relação funcional e todo o nosso imposto de renda e bens que nós temos, que é um exemplo que a universidade tem que dar para toda a sociedade. Fazemos isso de maneira espontânea e convidamos o professor Ricardo e a professora Graciela a nos seguirem nessa iniciativa. Eu volto a agradecer toda a comunidade do setor de ciências agrárias, né? Então podem ficar tranquilos
não vai ter nenhum favorecimento da Exatas e da Educação lá na reitoria. Nós seremos reitor de toda a universidade. Eu acho que isso tem que ser colocado como um princípio. Isso é uma coisa muito importante que tem que ser dita várias e várias vezes. Agradeço, parabéns a todos vocês por terem vindo. Agradeço pelo comportamento do público muito cordial e com muita educação. E parabéns a todos nós. Muito obrigado. Muito bem. Antes de terminar esse debate, agradecer a direção do setor de agrárias, que recebeu as duas chapas para esse debate importante e acredito eu que foi coberto de pleno êxito. Agradecer a todos que aqui estiveram, agradecer as duas chapas que fizeram um debate de alto nível, tá? E está encerrado o debate.